Tudo bem, pessoal? Aqui Renato Bocabello, médico veterinário cirurgião da Nato Vet Center, especializado em coluna, especializado em cirurgia de tecidos moles, ortopedia. Estamos aqui para passar uma dica para vocês que não tem nada a ver com minhas especialidades, mas são coisas que a gente vive no dia a dia, que eu atendo ainda dia a dia, e quero mostrar para vocês como que você pode abordar o seu pet, como que você pode entender o seu pet, para que você tenha uma vida melhor junto com ele, que você tenha uma vida mais próspera e longa junto com o seu melhor amigo. Pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre doença renal. Doença renal é algo super importante, é muito comum. Praticamente todos os dias aqui a gente tem algum paciente renal que acaba sendo diagnosticado ou tratado aqui na clínica. E hoje existem inclusive clínicas especializadas só em doença renal. Mas aqui na nossa clínica, na Nato Vet Center, a gente faz essa abordagem, a gente tem especialista na área. Mas eu queria falar para vocês, antes de chegar no especialista, como que você pode evitar ou como você pode diagnosticar de forma precoce se o seu animal, seu pet, seu melhor amigo está desenvolvendo ou está entrando muitas vezes num quadro renal. Primeira coisa, entender sintomas. Muitas vezes o paciente renal, principalmente canino, ele acaba iniciando o processo, iniciando os sintomas de uma forma muito sutil. Principalmente se a doença renal ela vem de forma mais crônica. O que eu quero dizer crônica? Ela não é aquela doença renal aguda, porque a gente tem duas formas da doença renal aparecer. De uma forma aguda, que ela começa extremamente rápido e os sintomas são muito rápidos, e tem aquela forma um pouco mais crônica, daquele paciente que desenvolve uma lesão renal aos poucos. Então eu quero mostrar para vocês como que você vai diagnosticar. Primeiramente, paciente crônico, aquele paciente que vai desenvolvendo a lesão renal de forma sutil e muitas vezes você não entende direito o que está acontecendo, mas eu quero deixar alguns sinais que podem fazer você entender e você vai levar o seu cão para poder fazer um diagnóstico um pouco melhor, um pouco mais preciso. Primeiramente, emagrecimento. Se aquele cão que sempre foi saudável, sempre foi forte, sempre foi gordinho, de repente ele começa a emagrecer, começa a perder peso e você não entende exatamente o porquê que isso está acontecendo, isso pode ser o começo de uma doença renal. Toma cuidado. Segundo passo, vômitos esporádicos. Então aquele cão que de vez em quando vomita, está emagrecendo um pouco, está vomitando. Aí você vai pensar, mas nossa, ele não deve ser renal porque a urina dele está ótima. Pessoal, não tem nada a ver. A urina do cão com a doença do rim, muitas vezes não tem absolutamente nada a ver aos olhos de um leigo, aos seus olhos. Então se você está preocupado, seu cão está emagrecendo, começou a ter um episódio de vômito, alguns quadros de diarreia, primeira coisa que você tem que fazer, e com certeza o médico veterinário que vai te atender, ele vai pedir, é um perfil renal. O que é o perfil renal? É um exame de sangue coletado, a gente coleta esse exame aqui na clínica, os hospitais coletam esse exame de sangue, e esse perfil renal ele vai avaliar algumas enzimas do rim. Basicamente a gente vai falar em ureia e creatinina. Então o perfil renal ele vai fazer essa avaliação bioquímica do rim para saber se o rim tem um funcionamento adequado ou não. Mas o exame mais preciso é a avaliação da relação proteína-creatinina urinária, através de um exame que a gente chama de urinálise, que é um exame completo. E quando a gente faz a urinálise para ver como está toda a urina desse cão, como ele está produzindo, pH, densidade, a gente também vai fazer a avaliação dessa relação. Essa relação vai informar para o médico veterinário, para você, a gravidade da lesão glomerular ou a lesão que tem lá dentro do rim do seu pet. Então, sempre que você for fazer o diagnóstico para tentar fechar uma doença renal, peça, além do exame de perfil renal, esse exame de urina também, que é super importante. A gente estava falando de sintomas. No quadro agudo, naquele quadro extremo, onde você pode desenvolver uma insuficiência renal aguda, ou seja, o rim para de funcionar de forma abrupta, além de fazer o exame de sangue para poder diagnosticar, muitas vezes a gente tem que complementar, porque essa insuficiência renal aguda, ela pode ter outras causas, inclusive causas infecciosas, doenças de hemoparasitas, doenças bacterianas, enfim, isso é super importante. Então, em causas agudas, a abordagem do médico veterinário ela é mais rápida. Muitas vezes o paciente precisa ficar internado e você vê o paciente desenvolvendo o quadro de uma forma bastante rápida. O mais perigoso é o quadro crônico, que é aquela lesão mais lenta, mais sutil e muitas vezes acaba passando despercebida por você. Além de fazer os exames de sangue, é muito importante a gente fazer uma avaliação ultrassonográfica do rim para saber como está a morfologia desse órgão, para ver se a estrutura do órgão está normal.
se o seu pet tem um rim normal e muitas vezes as vias urinárias estão desbloqueadas, sem cálculo, então isso é super importante. Se você tem preocupação com o rim, pede um check-up para o seu médico veterinário, vá realizar um exame de imagem, porque muitas vezes um check-up preventivo vai achar uma doença renal que está começando de uma forma subclínica e você vai conseguir fazer o manejo da forma adequada e muitas vezes contornar essa situação que pode prolongar a vida do seu paciente com muito mais qualidade, com muito mais contato com você, com muito mais amor e que você vai conseguir resolver um problema que pode ser muito mais grave ou muito mais perigoso para a vida do seu animal de uma forma bastante simples, que é através de uma avaliação do médico veterinário junto com o check-up. Pessoal, se essa dica foi importante para você, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí no nosso canal e passe para os seus amigos essa informação que com certeza ela pode ajudar a fazer o diagnóstico precoce de uma doença super importante e muitas vezes vai salvar a vida de um animal. Um grande abraço!